fazer aliança entre Deus e Deus, mas ao mesmo tempo uma aliança em que o homem fosse representado nela. Vou ajudar vocês a lembrar Gênesis. Em Gênesis 18, minha passagem favorita do Antigo Testamento, nós temos um episódio muito interessante. Nós temos um episódio onde Deus visita Abraão para anunciar que dali a 1 ano Abraão finalmente teria um filho, Isaque. Mas depois de fazer esse anúncio, Deus se levanta para partir em direção a Sodoma e Gomorra. Lembram-se disso? E ele começa a dialogar com Abraão, dizendo: estou indo a Sodoma e Gomorra, e se comprovar o clamor que chega até mim, hoje à noite eu vou destruir as duas cidades. E Abraão então se volta para Deus e diz: Senhor, longe de ti fazer uma coisa dessa. Então será dito ao teu respeito que o Senhor fez perecer o justo com o pecador? O que vai acontecer se naquela cidade estiverem 50 justos? E Deus diz assim: se eu lá encontrar 50 justos, eu nada farei. E Abraão então se volta para Deus e se diz assim: Senhor, me desculpe a ousadia, mas e se faltarem 5 para os 50? E se só tiverem 45 justos lá? Deus diz: por causa dos 45, eu nada farei. Mas Senhor, e se só houverem 40? Eu não farei nada por causa dos 40. Senhor, mas e se só tiverem 30 justos lá? Eu nada farei. Mas Senhor, e se só tiverem 20 justos? Eu prometo a você que eu nada farei por causa dos 20. Senhor, me perdoe a ousadia, mas uma última vez eu pergunto: e se só tiverem 10 justos lá? Deus responde o quê? Por causa dos 10, eu nada farei. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas nessa noite? Porque não tinham 10 justos lá? Não. Abraão parou de pedir a Deus. Abraão inventou a oração nesse dia. O poder de mudar o que se passa no coração de Deus. E preste atenção, gente, não é Deus que bota limite na nossa oração. Somos nós. Abraão é que falou: uma última vez eu te peço. Não foi Deus. Se Abraão tivesse continuado a pedir, Deus certamente teria continuado a ceder. Porque ele começou com 50, foi tirando de 5 em 5, tomou coragem, começou a tirar de 10 em 10, e Deus em nenhum momento disse para ele: agora chega. Como nós sabemos que Deus teria continuado a ceder? Porque Deus salvou a humanidade inteira por causa da justiça de um só. Não 2 cidades, gente, mas a humanidade inteira. Todos os que tinham vivido antes, todos os que iriam viver depois. Deus salvou por causa da justiça de um só. Mas precisava haver esse um só. Essa aliança entre Deus e Deus precisava ter o homem na. Qual foi a solução que Deus fez então? A aliança ia ser entre Deus e Deus, mas como o homem precisava estar presente, Deus se faz homem. Filipenses 2, ele se despe da sua divindade, assume a nossa humanidade, para em nome do homem celebrar uma aliança. Então você quer saber por que Jesus não te salvou direto lá do céu, dizendo: quero, estou salvo, esteja salvo e está acabado? Ele não fez tanto isso, né? Senhor, meu filho está doente, se o Senhor disser apenas uma palavra, ele
será salvo. Jesus disse a palavra, não funcionou. Então ele precisava ter vindo ao mundo para nos salvar? Teoricamente não, mas para que a gente merecesse, se é que a gente pode dizer assim, a salvação, se nós precisávamos estar representados naquilo que ia ser feito para nos garantir o merecimento do prêmio, sim, ele precisava assumir a nossa humanidade, para em nome do homem celebrar com Deus agora uma aliança, mas não uma aliança qualquer, não uma aliança como aquelas que foram celebradas no passado, onde Deus fazia parte dele e o homem não fazia mais, mas uma aliança que fosse definitiva. E ele celebra essa aliança da mesma forma que os judeus antigos celebravam a aliança. O sangue do cordeiro imolado, que anualmente era derramado em sinal da confirmação dessa aliança. O sangue do cordeiro precisava ser outra vez derramado. Só que ao contrário das alianças anteriores, a aliança que Jesus vai celebrar é uma aliança que não precisa mais ser renovada, porque é uma eterna. Vocês não entendem o sentido de por que é eterno. Nós vamos ver isso hoje à tarde. Por que com Jesus você não precisa outra vez celebrar essa aliança? Com Jesus é eterna. Não só porque ele não desobedeceu a Deus, não há mais desobediência, que foi o fator do pecado, mas por uma razão muito simples. Nós, a cada missa, relembramos essa razão e muitas vezes não percebemos. Mas vamos falar disso hoje à tarde. A aliança de Jesus, ela é eterna. Porque Jesus é, na verdade, o Messias que foi pela primeira vez prometido formalmente em Deuteronômio 18, onde Deus diz que haverá um novo Moisés que irá conduzir outra vez o povo de Israel no futuro rumo à terra prometida. Mas que terra prometida é essa? Houve esse novo Moisés em Jesus? Tudo isso são perguntas que eu queria que vocês ficassem meditando até o nosso próximo encontro. Amém? Amém. Vamos dar uns 15 minutinhos para vocês pensarem no que a gente escutou até agora. E aí a gente depois vai ter um cafezinho e a gente volta para a sala, tá bom? Décima praga, uma praga muito severa, onde ele vai passar naquela noite e vai levar o primogênito. E aí a gente pensa assim, vai levar os primogênitos do Egito? Mas vocês já pararam para pensar que os egípcios também eram criaturas de Deus? Sim. Por que levar os primogênitos do Egito e não os primogênitos de Israel? E por que o primogênito? Por que não o caçula? Por que não o filho do meio? Por que Deus escolheu o primogênito? Hoje nós não temos essa cultura, mas a não ser que a gente seja de uma família real, mas antigamente o primogênito era quem herdava tudo. Nós vemos principalmente na história de Isaac, na história principalmente de Israel, de Jacó, o direito de primogenitura, o de herdar todos os bens.